ventilação alveolar e o fluxo sanguíneo pulmonar, as duas coisas necessárias, então, para que hajam as nossas trocas gasosas. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre o ciclo respiratório, né, que serve, então, como base para a gente entender a ventilação pulmonar. Então, inicialmente, nessa figura, só para relembrar, né, a contração do diafragma ela vai, então, possibilitar que a base do pulmão ela desça, existe uma variação de pressão intrapleural, né, ela vai ficar mais negativa, consequentemente, isso vai fazer com que todo o pulmão se expanda, a pressão transpulmonar ela vai aumentar, a pressão dentro do alvéolo fica abaixo da pressão atmosférica e o ar ele entra no processo de inspiração, né? Quando o diafragma relaxa, todos aqueles processos que a gente aprendeu, né, que comandam a elasticidade do pulmonar, que é dito não só pelo parênquima elástico, né, fibras de elastina, etc., né, mas também pela tensão superficial, que faz com que o pulmão então se retraia quando não tem mais nada puxando ele para fora. Então, existe essa retração natural, a pressão intrapleural ela retorna aos valores originais, isso faz com que a pressão transpulmonar retorne também ao valor inicial, a pressão alveolar fica positiva, maior que a atmosférica, e o resultado é que o ar ele sai, expiração. A partir disso, é possível a gente calcular, então, né, algo parecido com o que a gente viu no sistema cardiovascular, né, em relação ao débito cardíaco, né, que é o volume minuto. Né? O que é o volume minuto? É basicamente quanto de ar é mobilizado em 1 minuto. E eu posso obter isso, né, multiplicando então a frequência ventilatória, quantas vezes o indivíduo respira por minuto, multiplicado pelo volume corrente, que é aquele volume que entra e sai das nossas vias aéreas. Né? Então, um indivíduo em repouso, por exemplo, né, são aproximadamente, varia entre 12 e 15 ciclos por minuto. Então, isso aqui multiplicado pelo nosso volume corrente, que fica em média em torno de 500, né? Isso aqui vai dar mais ou menos uma ventilação minuto de 6 litros por minuto. Okay? A questão é, será que todo esse ar que está sendo ventilado, esses 6 litros, eles estão de certa forma, eles estão de fato chegando para o processo de troca? Não. Né? Será que é igual ao que está acontecendo lá nos alvéolos? E a gente vai ver que não. Né? Ventilação minuto é diferente de ventilação alveolar. Não são iguais, são diferentes. Isso fica muito claro nessa figura. O que vocês estão observando aqui? Né? Bom, primeiro, aqui tem o cálculo de ventilação minuto, como eu falei para vocês, aproximadamente 6 litros. Se eu pegar o volume corrente, que é 500 ml, quando eu inspiro esse volume de ar, ele vai se distribuir por todas as regiões do meu pulmão. Uma parte desse volume, de fato, vai chegar nos alvéolos e vai sofrer trocas. Agora, como a gente viu lá nas gerações, né, nós temos um determinado espaço nas nossas vias aéreas que não tem alvéolos e que não servem para trocas gasosas, certo? Esse volume que fica aqui dentro desse espaço, a gente chama de espaço morto, nesse caso anatômico, porque se refere a uma zona onde eu tenho ar, mas eu não tenho troca, porque eu não tenho alvéolo. Então a gente chama de espaço morto anatômico, uma questão anatômica, o fato de eu não ter trocas, né, porque eu não tenho alvéolos. Então essas regiões aqui, que servem basicamente para transportar o ar, né, até os alvéolos, são considerados então espaço morto anatômico. Então vejo que aproximadamente desses 500, 150 não chegaram no alvéolo. Então a ventilação minuto e ventilação alveolar são coisas distintas. Eu tenho que descontar o espaço morto para saber o que de fato chega no meu alvéolo. E quando eu faço isso, né, faço o mesmo cálculo, descontando esse espaço morto, eu vou ver que a ventilação alveolar ela é bem menor do que a ventilação do que o volume minuto. Né? Então são 4,2 litros nesse exemplo que eu dei para vocês de ventilação alveolar e 6 litros de ventilação minuto. Outros conceitos importantes a respeito de espaço morto que vocês podem encontrar, que é o espaço morto além do anatômico, o espaço morto alveolar, certo? Que é quando eu tenho um alvéolo que está recebendo ar, mas que por alguma razão não tem fluxo sanguíneo, não tem capilares levando sangue. Então, consequentemente, esse ar que está no alvéolo, ele não vai servir para troca. Então, por isso que ele é chamado de espaço morto, porque ele não vai servir para troca, alveolar, porque ele está no alvéolo. E, finalmente, o espaço morto fisiológico, que seria a soma desses dois espaços, anatômico e morto alveolar. Em alguns livros vocês podem encontrar
né, espaço morto alveolar e fisiológico como sinônimos, mas não é o termo mais correto de se utilizar. O mais correto, então, de utilizar é isso que eu acabei de falar para vocês. Vejam que como é diferente, de fato, né, a ventilação total, pulmonar total, né, o volume minuto, da ventilação alveolar, quando a gente faz modificações de frequência e de volume corrente. Então, no exemplo que eu dei anteriormente para vocês, olha lá, volume corrente de 500, 12 vezes por minuto, ventilação minuto, 6 litros. Tirando o espaço morto, ventilação alveolar, 4.200. E se eu respirar mais profundo, mais superficialmente agora, aumentar a frequência e diminuir o volume corrente, o que vai acontecer? Olha ali, nesse caso, multiplicando um pelo outro, ventilação minuto deu igual. Mas, olha como mudou a ventilação alveolar. Por quê? Porque o espaço morto, na verdade, ele não vai mudar. O que está sendo modificado aqui é quanto que vai chegar no meu alvéolo. Desses 300 que estão entrando agora, 150 ficam no espaço morto. E os outros 150 vão para os alvéolos. Então isso faz com que a ventilação alveolar caia consideravelmente quando aumenta a frequência respiratória e diminui o volume corrente. E se eu fizer o oposto, né? Eu aumento o volume corrente, né, e diminuo a frequência respiratória, olha ali, o produto deu também 6 litros. Só que olha como mudou a ventilação alveolar. Essa aqui, nesse caso, aumentou. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento aqui, né, que essas coisas, ventilação alveolar e volume minuto, são bem diferentes. Certo? Segunda outra coisa que eu quero mostrar para vocês nessa figura, né, é essa tabela aqui, que mostra alguns padrões de ventilação que vocês podem encontrar nos livros, certo? E que são muito referidos na literatura. Eupneia seria a respiração normal, certo? Ventilação normal em repouso, espontâneo. Hiperpneia, quando eu aumento a frequência ventilatória, ou o volume que entra e sai do meu pulmão, por uma questão metabólica, por exemplo, quando eu faço exercício. Então, eu aumento a necessidade de oxigênio, consequentemente, isso faz com que eu ventile mais. Então, a consequência desse aumento de ventilação foi em função do aumento do metabolismo. A hiperventilação, ela não tem relação com o metabolismo. É quando eu voluntariamente hiperventilo, aumento a frequência ventilatória. Hipoventilação seria o oposto, então diminuição da ventilação alveolar, certo? Que pode ocorrer em várias situações, como doença, por exemplo. Taquipneia, né, um aumento, uma respiração rápida, que pode, como exemplo aqui, a respiração ofegante. Dispneia é aquela dificuldade que a pessoa descreve de respirar, né? Muitas vezes isso acontece em doenças respiratórias ou, eventualmente, em exercícios mais pesados, né? Com intensidade mais elevada. E, finalmente, a apneia seria, então, a cessação da respiração, certo? De forma voluntária. Ou, eventualmente, quando nós temos algum prejuízo nos centros de controle da respiração, que nós vamos estudar em uma outra aula. Bom, mas essa ventilação alveolar, né? Será que ela é igual em todas as regiões do meu pulmão? Então, esse experimento ele mostra claramente que não. Né? O que vocês observam aqui? Isso aqui é feito, né, fazendo o indivíduo respirar um oxigênio marcado, com radioativo, aqui no caso do xenônio. Né? Então, conforme ele inspira esse ar, ele vai entrando nos alvéolos. E a gente consegue calcular com esses cintilômetros, né, essa radiação aqui, para ver para onde foi esse ar. E quando se faz esse tipo de experimento, se percebe que, obviamente, o indivíduo está sentado ou de pé aqui, né? A maior parte do ar, pelo menos nas respirações de repouso, né, vão para a base do pulmão, enquanto que o ápice recebe menos ventilação. O que significa isso? Que a base ventila mais do que o ápice. E por que isso acontece? Né? Então a gente tem que voltar para o nosso pulmão para lembrar que tudo que entra e sai do pulmão, né, essas variações de volume, dependem muito da pressão intrapleural. Certo? A gente aprendeu que a pressão intrapleural, em média, ela é aproximadamente menos 5. Lembra que quando a gente inspira, essa pressão vai para menos 8, né? E isso faz com que o ar, então, ele entre. Né? Só que esse menos 5 aqui é um valor médio, o que não quer dizer que o ápice também tenha menos 5, ou que a base tenha também menos 5. Na verdade, existe uma diminuição, né? Uma modificação dessa pressão, onde aqui no ápice eu tenho uma pressão sempre muito mais negativa, por exemplo, menos 8. E aqui na base eu tenho uma pressão menos negativa, por exemplo, menos 2.
2,5, enfim, isso vai variar bastante, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho diferentes pressões intrapleurais ao longo do meu pulmão. Ela é mais negativa no ápice e menos negativa na base. A gente não aprendeu que quanto mais negativa, maior vai ser a expansão do pulmão? Sim. O que significa isso? Se eu já tenho um alvéolo, né, uma pressão intrapleural com valor mais negativo, isso significa que o meu alvéolo do ápice ele já vai estar mais aberto, enquanto que o alvéolo da base, que a pressão então aí em volta dele é menos negativa, ele está mais fechado, né? Lembra que a gente aprendeu também que alvéolos mais abertos eles ficam menos complacentes, alvéolos mais fechados estão mais complacentes. Então, um alvéolo mais complacente ele pode variar mais o volume, enquanto que o alvéolo que já está aberto ele está pouco complacente, ele não consegue abrir mais do que isso. Então, qualquer manobra que eu faça, entrando, possibilitando a entrada de ar, para onde é que vai esse ar? Ele vai para os alvéolos que estão mais complacentes, que são os alvéolos da base, e não para o alvéolo do ápice, que ele já está num volume muito maior. Então, ele não vai colaborar muito com essa ventilação de repouso. Outra pergunta que vocês podem me fazer é por que tem essa diferença de pressão aqui, então? E aí entra uma questão muito importante que é a gravidade, certo? A própria força da gravidade atua muito no parênquima pulmonar. O nosso pulmão ele basicamente está suspenso a partir da sua inserção ali nas costelas, né? É como se ele estivesse suspenso. Então imagine como se fosse uma mola, lembra aquelas mola maluca? Se eu pegar a mola maluca pelo dedo, né, pela mão, e segurar ela, como é que vai ficar a mola, né? Ela vai ficar bem distendida aqui e na base essa mola ela vai ficar mais relaxada, correto? Ou seja, nessa região aqui eu tenho uma distensão maior, o que causa uma diminuição da pressão intrapleural. E é por isso que esse alvéolo aqui ele já está mais distendido e menos complacente. O alvéolo da base ele está mais relaxado, porque a pressão intrapleural ela é menos negativa. Então, quando eu respiro, a maior parte do ar vai para o alvéolo mais complacente, que é o da base. E o ar que eu estou respirando, ele vai ter sempre uma variação de pressão, né? A gente respira ar. O ar, ele tem, consequentemente, uma pressão total, é o peso do ar em cima da gente, essa é a pressão atmosférica, né? No nível do mar é 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, como é que vai acontecer com essa pressão, né? Então, como eu falei para vocês, né, nós respiramos o ar e o ar é uma mistura de gases, certo? A pressão atmosférica, então, é o peso, literalmente o peso do ar em cima da gente. No nível do mar, são 760 milímetros de mercúrio, certo? O que significa isso, né? Como o ar é uma mistura de gases, cada gás vai colaborar com uma parte dessa pressão total. Então, alguns gases vão ser mais abundantes, então vão ter uma pressão, um peso maior, outros são menos abundantes, né? No caso, por exemplo, o gás mais abundante que nós vamos encontrar aqui é o nitrogênio, né? Depois, então, o oxigênio, gases nobres e o CO2, que tem uma concentração bem mais baixa no ar atmosférico, né? O que começa a acontecer aqui se a gente sobe, por exemplo, para a montanha, né? Se eu subir para uma montanha, basicamente a coluna de ar que está em cima de mim ela vai diminuindo, correto? Então a pressão total vai diminuindo na mesma proporção. Então, por exemplo, em Denver, olha lá, de 760 foi para 640. Nos Andes, diminuiu para 380. No Everest, 253, lá no pico. Então, essa pressão está diminuindo, certo? O que significa isso, né? Bom, a mistura de gases que eu estou respirando, ela é sempre a mesma. Só que a pressão total diminui. Então, se a gente for pensar aqui, olha ali, vocês têm a altitude, a pressão total diminuindo conforme a altitude vai aumentando, e a colaboração de cada gás em relação a essa mudança do total, ela vai diminuindo. No entanto, a porcentagem ela não vai variar. O que significa isso, né? O oxigênio, por exemplo, né, a quantidade de oxigênio que nós temos, a gente pode tratar como fração de filtração, fração de inspiração de oxigênio, é sempre 21%, na verdade é 20,93%. Então, de todo o peso do ar, eu tenho 20,93%, a gente arredonda para 21%, né? Vem do peso do oxigênio, certo? Do CO2, por exemplo, é 0,04%, é quase que nada.
E a maior parte, 79%, quase 80%, é do nitrogênio. Mas é claro que a gente vai trabalhar sempre com os gases que vão fazer parte das trocas gasosas, que no caso é o oxigênio e o CO2. Então a gente vai trabalhar com isso. Notem que, mesmo quando eu subo a montanha, a colaboração do oxigênio ela vai ser sempre a mesma. Então, vai ser sempre 21% do total. Olha lá, a fração inspiratória, 21, 21, 21. Só que é de menos do total. Então, é claro, né, 760, 21% é 160, 159 na verdade. A gente arredonda para 160 milímetros de mercúrio. Se eu subir para Denver, eu vou ter ainda 21%, só que é 21% de menos. Então, a pressão do oxigênio vai ser 134. Nos Andes, 21% de menos, 380. Então, a pressão colaborativa aqui, no caso, vai para 80 e assim por diante. Então, nunca vai mudar essa colaboração. Vai ser sempre, né, 20,93 ou 21% de oxigênio. E é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Né? Aproximadamente 160 no nível do mar, caindo a altitudes mais elevadas. Por quê? Porque eu tenho uma pressão total menor. Mas é sempre, a fração vai ser sempre 21%. Bom, a gente pode notar isso, né? Independente de onde eu estou respirando, olha ali, ó, nível do mar, gás atmosférico, né? Olhando para a pressão de oxigênio, eu tenho 160 milímetros de mercúrio, certo? Se eu vou para altitude, eu vou ter menos, conforme a gente acabou de estudar. O interessante é que o que eu estou respirando, esse gás atmosférico, ele vai sofrendo uma modificação conforme eu vou inspirando, conforme ele vai entrando nas vias aéreas. Então vejam que a pressão de oxigênio ela era de 160, mas o que vai chegar no meu alvéolo é aproximadamente 100. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas por que cai tanto, né, essa pressão? E aí a gente tem que lembrar uma coisa. Quando o gás ele entra, quando o ar ele entra, lembra que a gente aprende, né, o ar ele vai ser preparado, o ar ele vai ser aquecido, né, ele vai ser filtrado e o mais importante, ele vai ser umidificado. Então, conforme o ar ele vai entrando, ele vai se diluindo em um vapor de água que está constantemente presente nas nossas vias aéreas. Resultado, a pressão ela acaba diminuindo. Então, o valor que eu tenho no meu alvéolo de oxigênio é aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. E o CO2, que não existe praticamente nada na atmosfera, no alvéolo ele tem uma pressão aproximada de 40 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque ele é o produto da nossa respiração, ele é o produto do nosso metabolismo. Então, a gente vai encontrar uma pressão mais elevada desse CO2, certo? E aí, é claro, o oxigênio presente no alvéolo vai ser trocado com o sangue, né? Então esse sangue ele vai seguir com uma pressão bem próxima ali, né, do que está no nosso alvéolo e vai levar o oxigênio cheio, o sangue cheio de oxigênio para os tecidos. O que o tecido ele vai fazer? Ele vai extrair o oxigênio, então ele vai usar e, consequentemente, a pressão do sangue venoso vai ser menor de oxigênio. Esses valores que eu estou falando para vocês, né, de altitude, né, eles vieram todos de uma expedição muito importante, né, para o estudo da fisiologia respiratória, que é essa American Medical Research Expedition, em 81, onde um grupo de médicos, alpinistas, entre outros, né, eles foram no Everest, então, e fizeram uma série de experimentos em diversos pontos, né, do acampamento ao longo da subida, né, da ascensão deles até o pico. Então, veja que interessante, aqui vocês têm, por exemplo, né, coleta de sangue, né, estudos de controle da ventilação. Então, cada base, cada local que eles iam, eles faziam vários estudos, por exemplo, né, capacidade máxima de produzir trabalho, consumo de oxigênio, que é algo que a gente faz corriqueiramente, né, nos laboratórios de fisiologia do exercício. Então, isso foi feito lá. Saturação de oxigênio, estudos do sono, metabolismo, né, muita coisa, testes, vários tipos de testes foram feitos, né, ECG, né, ali. Então, assim, e era uma quantidade muito grande de equipamentos que eles tinham que levar. Então, a maioria dos estudos, dos dados que a gente trabalha, né, nos livros texto, vieram desses estudos iniciais com altitude. Então, aqui vocês podem ver a equipe, né, que foi fazer essa expedição, né, aqui no centro. A gente tem o John West, que foi um pesquisador na área, ele ainda é vivo, né, pesquisador na área de exercício muito importante, né, tem um livro muito bom de fisiologia respiratória, e ele foi o que comandou essa expedição, né. Poucos desse grupo chegaram no ápice, e alguns inclusive chegaram no ápice sem a utilização de oxigênio, que é algo extremamente difícil de se fazer. Mas eles subiram e eles coletaram muita informação, e aqui vocês podem observar exatamente, inclusive testes de esforço, né,
um exercício para ver consumo de oxigênio, capacidade de produção de força, que eles fizeram em vários estágios na subida do Everest. Bom, então só para mostrar para vocês, né, que de fato, conforme a gente vai respirando o ar seco, ele vai sofrendo modificação. Como eu falei, ele é umidificado. Olha como é alta a pressão de água, né, nesses nossos alvéolos, a 47 milímetros de mercúrio. Isso aqui eu tenho que descontar do ar que está entrando, ele vai ser umidificado. Por isso que o gás alveolar ele tem uma pressão então, de CO2, de oxigênio, mais baixa do que o ar que ele entrou. Aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. E o CO2, que é praticamente desprezível aqui, lá no nosso alvéolo tem mais. Por quê? Porque as nossas células produzem o CO2, né, como parte do metabolismo aeróbio. O nitrogênio aparece aqui, mas vejam que ele não vai ser um gás basicamente inerte, porque ele não vai sofrer modificações no nosso aparelho respiratório. Então, essa parte que eu queria mostrar para vocês em relação às propriedades físico-químicas do ar que está lá nos nossos alvéolos. Então, nós já vimos sobre ventilação alveolar e para finalizar, então, a gente tem que estudar outra parte que é o fluxo sanguíneo. Que está mostrado aqui para vocês é um experimento muito parecido com o que foi feito, né, naquele experimento da ventilação alveolar. Né? Vocês têm aqui o fluxo sanguíneo, né, em porcento e aqui a distância então do pulmão. Então aqui vocês têm a base do pulmão e aqui o ápice. E aqui a resposta então de fluxo sanguíneo. O que a gente consegue acompanhar aqui, né? Que tem várias maneiras de medir esse fluxo sanguíneo, não vem ao caso agora. O fato é que o fluxo sanguíneo, assim como a ventilação, é maior na base do que no ápice, certo? E esse tipo de situação, ela vai acontecer porque eu tenho, assim como a gente tem aquela diferença alveolar, né? Eu tenho lá o nosso pulmão, né? Em volta dele, então, a nossa pleura. Então, a gente viu que eu tenho diferentes níveis de pressão intrapleural. Então, aqui eu tenho menos 5, aqui eu vou ter menos 2, por exemplo. Lá em cima vai estar mais negativo. A gente aprendeu que o alvéolo lá de cima, ele está mais aberto, menos complacente, por isso que ele ventila menos. Esse aqui ele está mais complacente, ele está menor, por isso que ele tem uma capacidade de aumentar maior, ele ventila mais. Só que o fato do alvéolo estar distendido, o que acaba acontecendo, né? Os vasos sanguíneos que estão em volta desse alvéolo, eles ficam comprimidos. Resultado, eu tenho menos fluxo no ápice. O alvéolo da base está mais relaxado, então ele não fica comprimindo os vasos que estão ao redor dele. Resultado, o fluxo sanguíneo na base é maior, certo? Então vejam que tudo isso, de novo, tem relação com a gravidade, porque é a gravidade que gera essas diferenças de pressão intrapleural. Se a gravidade ela for removida, por exemplo, se a gente vai para o espaço, o que vai acontecer? Tudo isso aqui vai mudar, certo? Tudo muda por quê? Porque na ausência da gravidade, eu não vou ter diferença de pressão intrapleural, então o fluxo ele vai ser distribuído de forma homogênea, assim como a ventilação. Não haveria mais essa distribuição desigual. Mas, no caso, do ponto de vista fisiológico, né, para nós que moramos então na Terra, né, nível do mar em especial, sempre eu vou ter mais ventilação e mais fluxo sanguíneo para a base do que no ápice, em decorrência então especificamente da gravidade. E claro, né, aqui você tem de novo a mesma figura, olha, aqui é a base do pulmão, ápice do pulmão, mostrando, né, um indivíduo em repouso que a base do pulmão recebe muito mais sangue do que o ápice. E se eu faço exercício, o que acontece? Bom, quando eu faço exercício, eu aumento o fluxo sanguíneo para todas as regiões do pulmão, certo? Mas as diferenças de fluxo permanecem. Por quê? Porque eu continuo tendo gravidade, obviamente, né? Então eu vejo que quando eu faço exercício, todo o pulmão recebe mais sangue, mas a base ainda recebe mais do que o ápice. Por quê? Porque a gravidade continua causando aquelas diferenças de pressão intrapleural, né, que vão repercutir de forma direta no fluxo sanguíneo do pulmão. E a base, o que a gente viu aí de ventilação de fluxo se resume nessa figura aqui. Olha lá, né, o pulmão inteiro, né, com o espaço ali, né, intrapleural, com pressões diferentes. Então aqui eu tenho uma pressão menos negativa, aqui é aquele valor médio de menos 5, e aqui eu tenho uma pressão muito mais negativa. Resultado, essa pressão mais negativa torna o nosso alvéolo, que é representado por cada bolinha, mais distendido. Então ele fica menos complacente, então ele não consegue aumentar muito o volume. Então ele ventila menos. Só que ao mesmo tempo ele comprime os vasos sanguíneos que estão ao seu redor. Resultado, a perfusão de sangue também vai ser menor. Então ventilação e perfusão menores no ápice. Na base é o oposto. O que eu vou ter? Um alvéolo mais relaxado, porque
porque a pressão intrapleural ela é menos negativa, né? Então ele está mais complacente, ele consegue aumentar de tamanho mais, então ele vai ventilar mais. E como ele está mais relaxado, ele vai ter em volta dele vasos sanguíneos mais relaxados. Então o fluxo sanguíneo também vai ser maior. Então, tanto fluxo sanguíneo quanto ventilação alveolar sempre vai ser maior na base do que no ápice. Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.